Viva Maria Imaculada! Eu sou o Fábio de Jesus por Maria e esse é o canal Subindo a Montanha. Palavras de vida eterna, o pão da palavra no seu dia a dia. Porque não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que provém da boca de Deus. Hoje é sexta-feira, encerramos mais uma semana. O evangelho que a igreja nos propõe está em Lucas, capítulo 19, versículos de 45 a 48. Abra o seu coração, há uma mensagem do céu para você. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em seguida, entrou no templo e começou a expulsar os mercadores. Disse ele, está escrito, a minha casa é casa de oração, mas vós a fizestes um covil de ladrões. Todos os dias ensinava no templo. Os príncipes dos sacerdotes, porém, os escribas e os chefes do povo procuravam tirar-lhe a vida, mas não sabiam como realizá-lo, porque todo o povo ficava muito admirado quando o ouvia falar. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados, hoje encontramos Jesus entrando no templo e expulsando os vendilhões do templo. A palavra do Senhor diz no Evangelho de hoje, no capítulo 19, versículo 46, uma frase que Jesus evoca lá do livro de Isaías. Jesus está citando aqui Isaías 56, versículo 7. Também essa citação de Jesus está em Jeremias, capítulo 7, versículo 11. A palavra diz, a minha casa é casa de oração, vós a fizestes um covil de ladrões. Queridos, o que acontece que naquela época, para se oferecer sacrifícios no templo, era preciso oferecer um animal puro, animal macho, sem nenhum defeito. Um animal macho sem nenhum defeito. E esse animal precisava ser adquirido, comprado das pessoas que o vendiam no templo. Então você precisava ir no templo e comprar um animal. Se você fosse pobre, você comprava uma pomba, um pombinho, macho, sem defeito. Se você fosse rico, tivesse mais dinheiro, fosse mais abastado, você comprava um cordeiro e o oferecia em sacrifício pelos pecados no templo. Mas para comprar esse cordeiro, que era caríssimo, porque os vendilhões do templo aproveitavam que era necessário o cordeiro para o sacrifício, era necessário o pombo para o sacrifício, e aumentavam, inflacionavam o valor do cordeiro. Era caríssimo oferecer um cordeiro, era caríssimo oferecer um pombo já era caro. E muitos pobres sofriam, juntavam dinheiro para poder comprar um pombinho para oferecer no templo. Além de ser caro esses animais que seriam oferecidos em holocausto, a moeda que era usada no templo não podia ser a moeda do Império Romano. Você lembra quando perguntam a Jesus se era lícito ou não pagar imposto? Jesus disse, cadê a moeda do imposto? E eles mostram para ele um didracma, e Jesus fala de quem é essa inscrição aqui que está na moeda. Eles disseram de César. Então Jesus diz, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Porque naquela moeda tinha o rosto de César. A moeda era a moeda do Império Romano, uma moeda pagã. Não poderia ser usada no templo sagrado. Então, além dos vendilhões que vendiam os animais, esses vendilhões só aceitavam moedas sagradas, a moeda hebraica. Então as pessoas vinham com essas moedas romanas e tinham os cambistas que trocavam as moedas e cobravam altas taxas para fazer esse câmbio. Então o templo de Jerusalém havia se tornado um grande negócio. Um negócio muito lucrativo, seja para os cambistas, ou seja para aqueles que vendiam os animais que seriam ofertados em holocausto. Tinha se tornado algo muito lucrativo. E aquelas pessoas, os cambistas, os que ofendiam os animais, eles trabalhavam para os sacerdotes. Eles trabalhavam para os sacerdotes. Olha a palavra, como que ela prossegue no versículo 47. Todos os dias ensinava no templo. Os príncipes dos sacerdotes, porém, os escribas e os chefes do povo procuravam tirar-lhe a vida. Por que os príncipes dos sacerdotes, os chefes do povo, os escribas procuravam tirar a vida de Jesus? Além de Jesus ter uma pregação incômoda que os convidava à conversão, e eles não queriam se converter,
Além disso tudo, além de Jesus operar milagres e tirar os fiéis deles, além disso tudo, Jesus dava prejuízo para eles. Prejuízo financeiro, econômico. Porque Jesus expulsou os vendilhões do templo, porque Jesus expulsou os cambistas, porque Jesus disse: não façais da minha casa de meu pai uma casa de ladrões. E aí eles começaram a nutrir um grande ódio por Jesus. Para que serve o templo de Jerusalém? Para a glória de Deus, não para comércio, não para lucrar, não para prejudicar o irmão. Para que serve a nossa vida? Queridos, quando somos batizados, nós nos tornamos templo do Espírito Santo, morada de Deus. Deus habita no meu coração. Pelo sacramento do batismo, Deus habita no seu coração. Somos templo e morada de Deus. Somos sacrários vivos. Além do sacramento do batismo, quando recebemos o tão sublime sacramento do altar, Jesus presente verdadeiramente no Santíssimo Sacramento do altar nas espécies eucarísticas, conforme ele mesmo diz em João 6,48, eu sou o pão da vida. Quando nós recebemos Jesus, Jesus habita no nosso corpo. A carne dele se une na nossa carne. A alma dele se une na nossa alma. A divindade de Jesus se une na nossa humanidade. Para quê? Para que no batismo somos feitos templos do Espírito Santo? Para que Jesus Eucarístico vem habitar em nós? Para que sejamos santos. E sendo santos, o que é ser santo? O que significa ser santo? Ser santo significa amar a Deus. Amar a Deus. Com todo o coração, com toda a alma, com toda a força e com todo o entendimento. Um grande santo é alguém que amou demais a Deus. Um grande santo é alguém que amou demais a Deus. Quem você tem amado? A sua vida tem sido um manifesto de amor a Deus? Você tem feito a vontade de Deus? Jesus disse, aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Os mandamentos de Deus estão nos teus lábios, estão no teu coração, estão nas tuas mãos, estão na tua vida. A sua vida tem glorificado a Deus? Ou você tem buscado a sua vida para obter vantagens? E aí que está o significado do Evangelho de hoje. Aí que está o norte do Evangelho de hoje. Aqueles homens usavam o templo de Jerusalém para obter vantagens materiais. E a gente? A gente tem vivido a nossa vida para a glória de Deus, para amar a Deus? Ou a gente tem vivido a nossa vida para nós mesmos? Para fazer as nossas vontades? Para cumprir os nossos mandamentos? Estamos adorando a Deus ou estamos adorando a nós mesmos? Será que nós somos idólatras de nós mesmos, cometendo uma egolatria, por assim dizer? A partir do momento que nós não fazemos a vontade de Deus, não buscamos a glória de Deus, mas buscamos a nossa vontade, fazer aquilo que é melhor, entre aspas, para mim, que eu entendo que é melhor para mim, eu estou tomando o lugar de Deus na minha vida. E esse templo de Deus, que sou eu, o homem foi feito para a glória de Deus, o homem é a glória de Deus, vai dizer Santo Agostinho de Hipona. Quando eu, em vez de glorificar a Deus, eu glorifico a mim mesmo, ou seja, eu faço aquilo que eu quero fazer, Jesus não é mais o Senhor da minha vida. Mas eu tomei as rédeas, eu tomei a direção. O problema é que Jesus estava no volante da vida, dirigindo o nosso carro. E aí quando eu não faço a vontade de Jesus, mas eu quero vender no templo os meus animais e trocar no templo a moeda para ter lucro, eu arranco o volante da mão de Jesus e eu assumo a direção. Quero fazer do meu jeito. O problema é que eu sou cego espiritualmente. Imagina você, alguém está dirigindo e a pessoa fala, não, deixa que eu dirijo, mas eu sou cego. Como que um cego vai guiar um carro? Você está entendendo por que tantas almas vão ao inferno? Porque querem achar o caminho da felicidade, dirigindo o carro por si mesmo, mas são cegos. O carro bate e eles morrem. Ou seja, o salário do pecado é a morte, Romanos 6,23. Vão ao inferno. Deixa Jesus guiar a sua vida, deixa Jesus te dar a direção pela vontade dele, pelos mandamentos dele.
pela intimidade com Ele, pela vida de oração, pela vida sacramental, pela confissão, pela Eucaristia, pela visita eucarística, pela reza do texto, pela leitura da palavra. Encha a sua vida com Deus. Você foi feito para glorificar a Deus. O templo serve para glorificar a Deus, não serve para vender animais. O templo não serve para trocar dinheiro. O templo serve para a glória de Deus. Você serve para a glória de Deus. Você não serve para buscar egoisticamente a felicidade. Sabe por quê? Porque a felicidade verdadeira está em fazer a vontade de Deus. Nós temos um manual. Imagina você uma televisão que é 110 volts, a tensão da televisão. E o manual está escrito lá, a televisão ela trabalha com 110 volts. Traz a televisão para casa e liga ela numa tomada de 220 volts. Vai queimar a televisão. Não, mas 220 tem muito mais energia, muito melhor. Eu acho que 220 volts a televisão vai funcionar muito melhor. A imagem vai ficar mais clara, vai funcionar muito melhor. Não, mas o manual da televisão diz que ela é 110. Não, mas eu quero fazer do meu jeito. Eu acho que 220 é melhor. Eu vou ligar no 220. Vai queimar a televisão. E achando que vai funcionar melhor, querendo um melhor funcionamento da TV, você queima a TV. Exatamente isso que acontece com a gente espiritualmente. Somos feitos para a glória de Deus. E seremos felizes se formos ligados no 110. O 110 são os mandamentos do Senhor. O 110 é a vida de oração. O 110 é a intimidade com Jesus. Mas queremos ligar no 220, queremos fazer do nosso jeito, queremos tomar o volante nas nossas mãos e guiar do nosso jeito. Buscando a felicidade, nós mergulhamos numa piscina de infelicidade. Buscando a felicidade, nós mergulhamos numa piscina de infelicidade. Certa vez, numa rodovia aqui próximo de casa, chamada Rodovia Carvalho Pinto, havia um viaduto na rodovia. E houve um engavetamento de veículos. Dentre esses veículos que engavetaram nesse viaduto, em cima do viaduto, tinha um caminhão. E o caminhão começou a pegar fogo. E as pessoas, daquele primeiro momento, saíram dos seus veículos, o caminhão pegando fogo, e o caminhão logo deu uma explosão. Com aquela explosão, uma das pessoas que estavam envolvidas naquele acidente, assustado com o som da explosão, ele pulou o guarda-reio, a defensa de concreto. Imaginando que normalmente na rodovia tem a defensa de concreto, do outro lado é grama. Ele pulou a defensa de concreto, imaginando que ia cair na grama e o concreto ia protegê-lo das chamas do caminhão. Só que o que acontece? Não era grama do outro lado, era um viaduto. Ele pulou a defensa de concreto e caiu por volta de 15 metros de altura e morreu. As pessoas que estavam em cima do viaduto, ninguém morreu. Apesar da explosão do caminhão e das chamas, ninguém se feriu, ninguém morreu. Ele morreu porque, tentando salvar a sua vida, pulando a defensa de concreto, ele caiu numa altura de 15 metros, porque era um viaduto. Assim que a gente faz. Quando a gente quer fazer as coisas do nosso jeito. Só que a gente não enxerga. Como esse rapaz, infelizmente, não sabia, ou melhor, naquele momento ele não se lembrou que estava num viaduto. Ele achou que ele ia encontrar grama do outro lado, ia ficar abrigado pelo concreto. E ele pulou. Muitas vezes a gente pula no colo de Jesus. A gente não quer fazer a vontade, a gente quer fazer do nosso jeito. O nome disso é soberba e orgulho. Hoje, eu quero te convidar a glorificar a Deus, porque foi para isso que você foi feito. Como o Templo de Jerusalém foi feito para glorificar a Deus, você é templo, você é morada de Deus para o sacramento do batismo, você é morada de Deus para o sacramento da Eucaristia. Eu quero te convidar a glorificar a Deus. Não pula não, não pula não. Do outro lado do viaduto, do outro lado da defensa de concreto, é muito alto, não vai dar certo. Não pula, não liga a TV no 220, não, mas obedece a Jesus. Vive os mandamentos, vive na intimidade de Jesus, lendo a sua palavra, meditando os seus ensinamentos, vivendo o seu evangelho, confessando com o sacerdote, pelo menos uma vez por mês, recebendo a Eucaristia todos os domingos, visitando Jesus Eucarístico durante a semana. Fica com Jesus. Esse é o mapa da vida. É ali que você vai encontrar a felicidade verdadeira. Siga o manual e vai dar tudo certo. E um dia,
seremos felizes para sempre no alto da montanha. Não vai embora não. Fica com Jesus. Lembre-se, você é templo de Deus. Você foi feito para a glória de Deus. Glorifique o Senhor com a sua vida. Que Deus te abençoe e viva Maria Imaculada.